O ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, é uma espécie tributária dentre as muitas outras que o contribuinte brasileiro está obrigado a suportar. Cuida-se de um imposto sobre a transmissão de bens, tanto imóveis quanto móveis e semoventes, nos casos de, primeiro, morte do titular do bem, cuja personalidade jurídica se extingue com o seu falecimento, abrindo-se a sucessão com a imediata transferência do domínio e posse dos seus bens aos seus herdeiros legítimos e testamentários, conforme dispõe o artigo 1784 do Código Civil, ou, segundo, no caso de doação, que é a transferência de um bem ou vantagem do patrimônio de uma pessoa, o doador, ao patrimônio de outra pessoa, o donatário, por ato de liberalidade nos termos do artigo 538 do Código Civil. Nesse ponto, por se tratar de um imposto sobre a transmissão de propriedade, o ITCMD guarda certa semelhança, um ponto em comum com o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, porque ambos têm como fato gerador a transmissão de bens da esfera patrimonial de uma pessoa para o patrimônio de outra pessoa. A distinção básica, entretanto, é que o ITBI, que é um imposto de competência municipal, portanto instituído pelos municípios, conforme o artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal, tem como fato gerador a transmissão onerosa de bens imóveis intervivos. O que ocorre, por exemplo, numa dação em pagamento, num contrato de compra e venda e assim por diante. Ao passo que o ITCMD, Imposto de Competência Estadual, portanto instituído por cada um dos estados e pelo Distrito Federal, nos termos do artigo 155, inciso 1º da Constituição Federal, tem como fatos geradores a sucessão hereditária decorrente da morte do titular dos bens ou o ato ou contrato de regra escrito e excepcionalmente verbal, conforme o artigo 541 do Código Civil, do ato de doação. Além disso, o ITBI tem sua incidência restrita à transmissão de bens imóveis, enquanto o ITCMD pode incidir tanto sobre bens imóveis como bens móveis, semoventes, bens materiais e até bens imateriais, por exemplo, direitos autorais sobre uma obra literária, sobre um livro. Como eu disse, o ITCMD é um tributo de competência estadual, de modo que cabe a cada unidade da federação instituí-lo e regulamentá-lo, respeitadas as regras estabelecidas na Constituição e na lei complementar a que se refere a própria Constituição. E essa lei complementar, na verdade, é o Código Tributário Nacional, que tem força de lei complementar. Em suma, cada estado e o Distrito Federal tem competência tributária para instituir o ITCMD, desde que obedecidos fato gerador, a base de cálculo e os limites das alíquotas permitidas pela Constituição e pela legislação complementar determinada pela Constituição. Quanto ao fato gerador, nós já vimos quais são. Estão previstos no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal. A morte do titular dos bens ou o ato de doação. No tocante à alíquota do ITCMD, a Constituição Federal, no artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4, estabelece que compete ao Senado Federal fixar o teto, fixar as alíquotas máximas. E, atualmente,
vige a resolução número 9 de 1992 do Senado, que estabeleceu em 8% a alíquota máxima do ITCMD, deixando dentro dessa margem ao critério de cada unidade da federação fixar, sempre respeitado esse teto, repito, a sua própria alíquota, inclusive facultando-se alíquotas progressivas de acordo com o valor dos bens herdados ou doados. Assim, em alguns estados, como aqui em São Paulo, no Paraná, a alíquota é fixa, 4%. Ao passo que em outros, como Minas Gerais, a alíquota é 5%. Outros ainda, como o Rio de Janeiro, tem alíquotas progressivas correspondentes ao valor maior ou menor do bem transmitido. E o Estado poderá até mesmo cobrar alíquotas diferentes de ITCMD quando o fato gerador for a sucessão hereditária ou quando for doação, como faz o Mato Grosso do Sul, por exemplo, que tributa em 3% as doações e em 6% as transmissões de propriedade causa-mortes. Por fim, quanto à base de cálculo do imposto de transmissão causa-mortes e doação, o Código Tributário Nacional, no seu artigo 38, estabelece que ela será o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. E justamente em razão dessa expressão valor venal é que surgem algumas dificuldades de interpretação e aplicação da lei. Venal, na língua portuguesa, é um adjetivo que significa vendável, algo que pode ser comercializado, pode ser vendido. Assim, sob um prisma puramente gramatical, valor venal é valor de mercado. Ocorre que o valor mercado de um bem não pode ser determinado a priori, de modo antecipado e definitivo, já que o real valor de mercado de alguma coisa, portanto o verdadeiro valor venal, é contingencial, é sujeito a alterações de acordo com variadas circunstâncias e variadas condições, como por exemplo a situação econômica de momento, os índices inflacionários, no caso de imóveis, a realização e às vezes até o simples anúncio de melhorias na região onde ele é situado e assim por diante. Por isso, o termo valor venal, no âmbito jurídico, tem também uma outra conotação, normalmente significando uma estimativa feita de forma mais ou menos genérica e prévia do valor do bem para fins de embasar o cálculo de um determinado tributo. No estado de São Paulo, exercendo a competência tributária que lhe é conferida pela Constituição Federal, o legislador estadual editou a Lei número 10.705 de 2000, cujo artigo 13, inciso 1º, adotou como critério de valor venal para fins de ITCMD, quando se tratar de imóvel urbano, o mesmo valor venal que o município estabelece para fins de competência do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, que é de competência municipal. Essa regra é repetida no Decreto Estadual 46.655 de 2002, que instituiu o regulamento do ITCMD, cujo artigo 16, parágrafo único, ratificou a utilização
o mesmo valor usado para lançamento de IPTU pela Prefeitura como valor de base de cálculo do ITCMD. Ocorre que, posteriormente, um outro decreto do Poder Executivo Estadual, Decreto 55.002 de 2009, alterou essa regra para adotar, quando da transmissão de bem imóvel, o valor venal de referência utilizado pelo município para fins de cálculo de ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, desde que esse valor não seja inferior ao valor utilizado para fins de IPTU. O Tribunal de Justiça de São Paulo, à vista disso, em reiteradas decisões, acabou construindo jurisprudência no sentido de que a alteração da base de cálculo do ITCMD só poderia ter sido feita por meio de lei, porque se trata de reserva legal, e não por decreto. Alterá-la por decreto ofende o princípio da legalidade tributária previsto tanto na Constituição, no artigo 150, inciso 1º, que veda a exigência ou majoração de tributo sem lei que o estabeleça, quanto o artigo 97, inciso 2 e o seu parágrafo 1º do Código Tributário Nacional, de onde se infere, primeiro, que somente a lei pode estabelecer aumento ou redução de tributos, e mais, segundo, que se equipara à majoração do tributo à modificação de sua base de cálculo que importe torná-lo mais oneroso. Essa regra é de uma clareza solar, de uma clareza meridiana. Ao tomar como base de cálculo um valor maior, ainda que mantida a mesma alíquota, o resultado final é um aumento real do imposto, o que, por força do princípio da legalidade tributária, só pode ser efetuado mediante lei stricto sensu, ou seja, a norma produzida pelo Poder Legislativo, sendo vedado ao Poder Executivo fazê-lo por decreto. Disso decorre, segundo firme entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aqui no Estado de São Paulo, por força da Lei Estadual número 10.705 de 2000, o valor da base de cálculo do ITCMD incidente sobre bem imóvel urbano deve atrelar-se ao valor venal do mesmo bem para fins de lançamento do IPTU e não atrelar-se ao valor de referência para fins de ITBI. Isso é muito correto e razoável, já que o ITBI é um imposto que incide sobre a transmissão inter vivos, ou seja, entre, por exemplo, o ato de compra e venda do imóvel. E é razoável e é natural que o imposto incida, a alíquota do imposto tenha por base de cálculo o valor da transação, o valor efetivo do negócio, porque aí há um valor efetivo do negócio. Já no caso, por exemplo, do IPTU, não há uma transação, há um bem e uma estimativa desse valor. E no ITCMD não há também nenhuma transmissão onerosa do bem. Ou há a transmissão por sucessão hereditária, em que não há um preço, não há uma contraprestação, ou por doação, que da mesma forma não implica um valor de transação. Daí é correto que não se utilize o ITBI, ou o valor do ITBI, como parâmetro para o ITCMD. É certo que a lei estabelece o valor venal, mas se a própria lei optou por definir previamente esse valor venal como o mesmo valor
estimado para fins de IPTU, não há razão para permitir que a base de cálculo do ITCMD seja diferente desse valor. Entretanto, como a própria lei estadual adotou, quanto aos bens imóveis, um critério a priorístico e genérico de obediência ao valor estabelecido pelo município para fins de IPTU, o fisco poderá, eventualmente, exigir o ITCMD calculado sobre base de cálculo diversa, desde que mediante um procedimento administrativo específico para a definição do real valor de mercado daquele bem objeto de transmissão causa-mortes. Já que no próprio IPTU o município pode fazer isso. Então, razoável que o Estado também o possa fazer. Mas esse procedimento administrativo deve ser específico para contestar aquele valor previsto como valor venal para fins de IPTU e demonstrar que o valor do bem transmitido é efetivamente diverso. E por isso, por ser um procedimento específico, é imprescindível que se observem a garantia do contraditório e da ampla defesa em favor do contribuinte. Nesse sentido, inclusive, tem decidido recentemente o Superior Tribunal de Justiça. Por fim, é de se lembrar que dentro da sua competência tributária relativa ao ITCMD, cada estado pode também estabelecer hipóteses de isenção. Da mesma forma como cada estado pode determinar qual é a alíquota dentro daquele teto de 8%, o estado pode também estabelecer por lei casos de isenção do ITCMD. No estado de São Paulo, por exemplo, estão isentos desse tributo a transmissão hereditária de imóvel residencial cujo valor não ultrapasse 5.000 UFESPs, que equivalem hoje, em março de 2023, a R$ 171.300, desde que nesse imóvel residam os sucessores do falecido e se eles não forem proprietários de outro imóvel. E também a transmissão de qualquer imóvel cujo valor não exceda de 2.500 UFESPs, que nos dias atuais equivaleriam a R$ 85.650, desde que ele seja o único imóvel transmitido, além também de depósitos bancários e aplicações financeiras que não ultrapassem 1.000 UFESPs, ou seja, R$ 34.260. E na transmissão por doação, está isenta de ITCMD a doação que tenha bem por objeto, bem de qualquer natureza, cujo valor não ultrapasse 2.500 UFESPs, dentre outras hipóteses de isenção previstas na lei estadual.